Havia algo naquela mulher que Tyson Howdy não conseguia nomear na primeira vez que a viu trabalhando. Era meados de outubro no Vale Bitterroot, o tipo de tarde fria de Montana onde a geada ainda se agarrava aos postes da cerca ao meio-dia e o céu se estendia tão vasto que parecia que a terra se curvava nas bordas. E ela estava lá fora, sozinha, carregando fardos de feno com o dobro do seu peso, através de um curral lamacento, como se o frio não existisse. Ela tinha o cabelo preso sob um boné de beisebol desbotado. Suas mãos se moviam entre os arames e o gado com o tipo de precisão que só surge quando um corpo repete o mesmo movimento milhares de vezes. Cabeça erguida, mesmo que a carga continuasse crescendo. Não parou quando os outros pararam. Não pediu água quando a equipe fez sua pausa. Era apenas ela e o trabalho, como se houvesse um antigo acordo entre os dois que não precisava de testemunhas. Tyson saiu do SUV preto, estacionado na estrada de terra acima do Pasto Leste, e apenas ficou ali, observando, sem entender bem o que era que fazia seus pés permanecerem onde estavam. Ele era o tipo de homem a quem as pessoas não diziam não. O tipo cujo nome fazia homens adultos em 3 estados do Oeste desviarem o olhar quando surgia em uma conversa. Ele havia construído algo sobre o qual a maioria das pessoas apenas sussurrava, e o fizera com o tipo de precisão fria que não deixava espaço para nada macio. Ele vira centenas de rostos irem e virem em sua vida, a maioria deles partindo, não por escolha. Mas havia algo nessa mulher que não se encaixava em nenhuma categoria que ele já conhecera. Ela não estava tentando ser vista. Ela não estava se apresentando para ninguém. Ela estava apenas lá, fazendo o que precisava ser feito com uma espécie de dignidade silenciosa que não tinha nada a ver com de onde ela vinha ou de quem era a filha. E Tyson Howdy, que passara a vida inteira sabendo exatamente o valor de tudo e de todos ao seu redor, ficou naquela estrada de terra congelada e percebeu que não conseguia decifrar a mulher de pé, com os joelhos na lama, falando baixo para um bezerro que não queria comer. Se você já acreditou que mesmo nos cantos mais difíceis e escuros deste mundo, ainda existe alguém que merece ser visto por quem realmente é. Que a verdadeira força não é o nome que você carrega, mas a vida que você construiu com suas próprias 2 mãos quebradas. Então, clique no botão de inscrição, deixe um like e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir esta noite. Agora, vamos voltar para aquela tarde de outubro em Montana. Para um rancho de gado escondido no meio do nada, onde tudo estava prestes a mudar porque um homem parou de andar e não conseguiu entender por quê. O rancho Briarwood ficava no coração do Vale Bitterroot, estendendo-se por quase 2.800 acres, desde o pé das montanhas Sapphire até as margens do rio Bitterroot, onde no outono as fileiras de choupos dourados desenhavam uma fronteira brilhante entre a pastagem verde escura e o céu cinza e frio. 200 bovinos Black Angus moviam-se lentamente por campos de pastagem, tão vastos que levava 15 minutos de carro apenas para atravessar um lado. E a casa principal ficava no topo de uma colina suave, com vista para todo o vale, construída de pedra e pinho ponderosa, o tipo de casa que as pessoas não constroem em uma única vida, mas ao longo de muitas gerações. Com uma varanda ampla percorrendo a frente e colunas de madeira que haviam se tornado prateadas sob 30 anos de sol e vento, Frank Rinaldi comprou este rancho com dinheiro limpo, ou quase limpo, em uma época em que precisava de um lugar onde a papelada não fizesse perguntas e os vizinhos não olhassem muito de perto para os carros estacionados no pátio. Mas, com o passar dos anos, este lugar se tornou algo que ele nunca planejara que se tornasse. Tornou-se o único lugar onde ele sentia que não precisava se apresentar, onde podia vestir uma velha jaqueta de couro e caminhar até o celeiro ao amanhecer, e ninguém o chamava de nada além de seu nome. Quando Frank morreu há 3 meses, naquela mesma varanda com vista para o vale, ele deixou um testamento que fez o advogado lê-lo 2 vezes, porque não conseguiu acreditar na primeira vez. O rancho tinha que permanecer operacional por pelo menos 5 anos após o dia de sua morte. Administrado de verdade e não apenas no papel. Caso contrário, todos os 40 milhões de dólares em ativos legais iriam direto para uma fundação de caridade. Tyson não tinha o direito de tocar. Foi assim que Frank Howdy, de debaixo da terra, ainda encontrou uma maneira de dizer a seu filho que havia pelo menos uma coisa neste mundo que ele queria que sobrevivesse.
O homem que mantivera essa coisa viva nos últimos 20 anos era Earl Dawson, o gerente do rancho, um ex-membro do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, com 63 anos, mas movendo-se como um homem de 50 e falando como um homem que não queria desperdiçar fôlego com uma única palavra desnecessária. Earl tinha um rosto como o granito de Montana, o tipo de rosto que o tempo e a guerra haviam esculpido até que nada supérfluo restasse. E ele administrava Briarwood com o tipo de disciplina que os fuzileiros navais haviam gravado em seus ossos desde os 18 anos. Ele não perguntava o que Tyson fazia além das cercas do rancho. Tyson não perguntava o que Earl precisava para manter o lugar funcionando. Entre os dois homens havia um acordo tácito, do tipo que existe apenas entre pessoas que viveram o suficiente para entender que algumas perguntas é melhor nunca serem feitas. Havia algo neste rancho que parecia pesado e belo ao mesmo tempo, como se as paredes de pedra se lembrassem das coisas que as pessoas que viviam dentro delas queriam esquecer. Como se o cheiro de pinho, couro e feno seco se apegasse não apenas ao calor, mas às vidas que passaram por este lugar e nunca o deixaram verdadeiramente para trás. Mas para entender a mulher que Tyson Howdy viu naquela tarde no celeiro leste, temos que voltar muito mais atrás, para uma noite 22 anos antes, em um trailer nos arredores de Great Falls, Montana, quando uma menina de 5 anos chamada Emory Voss acordou com o som de uma porta de trailer que não fechava direito. Ela caminhou descalça pelo chão frio de linóleo até a porta da frente e olhou para fora através do vidro sujo às 3 da manhã, bem a tempo de ver sua mãe jogar uma bolsa no porta-malas do carro de um homem que ela não reconheceu. Jolene Voss não olhou para trás, não fechou o porta-malas com mais delicadeza do que o normal. Não hesitou na beira da porta do carro. Ela entrou. O carro partiu. As luzes traseiras vermelhas ficaram menores na estrada escura e depois desapareceram completamente. E a menina de 5 anos ficou ali até seus pés ficarem dormentes contra o chão, sem chorar. Não porque fosse corajosa, mas porque naquela idade, o cérebro de uma criança ainda não aprendeu a entender com clareza suficiente o que acabou de ver para saber que deveria chorar. Bob Voss, o pai de Emory, tinha sido bombeiro voluntário no condado de Cascade, o tipo de homem que os vizinhos cumprimentavam e que o correio da pequena cidade conhecia pelo nome. Mas depois da noite em que Jolene foi embora, Bob começou a beber. E quando Bob Voss bebia, ele não bebia como um homem tentando esquecer. Ele bebia como um homem tentando afogar algo vivo dentro de seu peito que se recusava a morrer. Ele perdeu o emprego em 6 meses, perdeu a casa em 1 ano. Pai e filha passaram por 3 trailers diferentes em 3 anos, cada um menor que o anterior, até que Bob dirigiu bêbado em uma noite de janeiro sobre gelo negro e a caminhonete capotou 3 vezes na rodovia 93. Emory tinha 8 anos. A polícia foi à sua escola primária na hora do almoço para lhe contar. E ela se sentou no escritório do diretor com uma caixa de leite com chocolate fechada na mão, observando 2 adultos falarem palavras que ela entendia uma por uma, mas não conseguia juntar em um significado. Nenhuma família se apresentou para levá-la. Nenhum avô estava vivo de nenhum dos lados. A única pessoa disposta a assinar os papéis foi Wayne Holt, o meio-irmão materno de Jolene, que morava em Billings com sua esposa Patty. Wayne acolheu Emory não por amor, mas porque na América, quando uma criança ainda tem parentes vivos, o sistema de adoção continua batendo à sua porta até você abrir. E Wayne Holt não queria ninguém batendo à sua porta, muitas vezes, por razões que ele não podia controlar. A casa em Billings era um bangalô de um andar com tinta branca descascando, um quintal da frente com um Chevy apoiado em tijolos sem rodas e um quintal dos fundos com 2 cães de raça mista amarrados em correntes curtas. Wayne trabalhava como encanador sazonal, bebia cerveja do final da tarde até a meia-noite, e quando a cerveja se transformava em uísque, sua mão passava de segurar uma garrafa para segurar o que estivesse mais próximo. A primeira vez que Wayne bateu em Amy, ela tinha 9 anos porque havia esquecido um prato sujo na pia. Naquela vez, ele usou a mão nua. Na vez seguinte, ele usou a mão nua e pediu desculpas na manhã seguinte. Na vez depois, ele esqueceu de pedir desculpas. Patty via tudo do canto da cozinha, do sofá, da porta do quarto. Mas Patty era o tipo de pessoa que apanhara por tanto tempo que acreditava que o silêncio era a única maneira de sobreviver.
E ela aplicava essa crença até mesmo à sobrinha que não era de seu próprio sangue. Aos 10 anos, Emory cozinhava para toda a casa porque Patty começara a ter dias em que não saía da cama. Aos 12, ela trabalhava em uma lavanderia a 4 quarteirões da casa, paga em dinheiro, sem registro. A dona, uma senhora coreana idosa que sabia exatamente que o que estava fazendo era ilegal, mas fechava os olhos porque precisava de alguém para dobrar roupas nos fins de semana. E essa criança dobrava mais rápido do que qualquer adulto que ela já havia contratado. O dinheiro que Emory ganhava ia direto para a mão de Wayne, sem faltar um centavo, porque Wayne dizia que era o pagamento pelo teto sobre sua cabeça e pela comida na mesa. E Emory ouvia sem discutir, porque aprendera cedo que discutir com Wayne Holt era como discutir com uma tempestade. Ela não para só porque você está certo. Aos 14 anos, Emory parou de chorar, não porque parou de doer, mas porque percebeu uma verdade simples, brutal e inegável. Lágrimas não mudam nada. Elas não mudam Wayne, não mudam Patty, não trazem sua mãe de volta, não fazem seu pai viver novamente. Lágrimas apenas deixavam seu rosto molhado e seus olhos inchados. E na manhã seguinte, Wayne diria que ela parecia um demônio e riria. Então, ela parou completamente e começou a fazer a única coisa útil que podia. Toda semana, do salário que ganhava na lavanderia, ela guardava alguns dólares, enrolava-os firmemente e os escondia no buraco sob o assoalho ao lado de sua cama. Wayne não sabia. Patty não sabia. Ninguém sabia. E pela primeira vez em sua vida, Emory Voss tinha algo que pertencia apenas a ela. Quando Emory tinha 16 anos, Wayne começou a mencionar Travis Ledger na mesa de jantar, da maneira como as pessoas falam de mercadorias que já foram acordadas e estão apenas esperando pela entrega. Travis Ledger tinha 34 anos, era dono de uma oficina de conserto de automóveis no lado sul de Billings, o tipo de oficina onde o cheiro de óleo de motor se infiltra tão profundamente nas paredes de tijolos que nunca pode ser esfregado para limpar. E Travis era o tipo de homem que carregava esse mesmo tipo de cheiro. Não na pele, mas na maneira como olhava para tudo ao seu redor, como se fosse um objeto que já tivesse um preço. Wayne disse que Travis era um homem decente. Tinha um emprego estável, tinha sua própria casa e Mai, o mais importante, estava disposto a levar Emory sem pedir nada a Wayne, exceto gratidão. Wayne usou a palavra levar, não casar, e Emory ouviu a diferença tão claramente quanto ouvia o som de uma garrafa de uísque sendo aberta no quarto ao lado. Emory encontrou Travis 2 vezes. A primeira vez foi na mesa da cozinha de Wayne. Travis sentou-se à sua frente bebendo café, e por 40 minutos, ele nunca a olhou nos olhos, mas olhou para seu pescoço, seus ombros, suas mãos, da maneira como um homem olha para um cavalo antes de dizer seu preço. A segunda vez foi na oficina. Travis mostrou a ela a casa atrás dela. 2 cômodos pequenos, um chão de cimento, janelas altas no nível da cabeça com barras de ferro. E quando Emory perguntou por que as janelas tinham barras, Travis riu e disse que o bairro não era seguro. Mas quando ele disse isso, seus olhos não olharam para fora da janela. Seus olhos estavam nela. Emory não precisou de um terceiro encontro para entender. Ela crescera na casa de Wayne Holt o suficiente para reconhecer a mão que aperta com muita força, o olhar que controla e o silêncio de um homem medindo se você se encaixa no quadro que ele já construiu para você em sua mente. Travis Ledger era Wayne Holt em uma versão com mais dinheiro e mais paciência. E Emory sabia que em homens como aquele, a paciência não é uma virtude, é uma tática. Ela recusou, não em voz alta, não dramaticamente. Ela simplesmente parou de ir vê-lo. Nunca disse sim. Nunca assinou seu nome para o futuro que Wayne já havia desenhado para ela. Por um ano inteiro, Wayne continuou pressionando, passando de palavras para um silêncio frio. Do silêncio frio para refeições sem porção para ela. De refeições sem porção para socos que não deixavam marcas, onde as roupas não pudessem esconder. Patty sentava-se no quarto e aumentava o volume da televisão sempre que os sons na cozinha ficavam mais altos do que o normal. A última noite chegou em março, quando Emory tinha 17 anos. Wayne chegou em casa mais bêbado do que o normal. O cheiro de uísque misturado com a raiva de um homem que acabara de ser perguntado pela 4ª vez por Travis Ledger. Então, a garota já concordou? E não tinha resposta para levar de volta. Wayne usou um cinto. Não era a primeira vez que ele usava um cinto,
Mas foi a primeira vez que ele usou o lado com a fivela de metal. E foi a primeira vez que Emory mordeu um travesseiro até suas gengivas sangrarem sem fazer um som. Não porque estivesse aguentando, mas porque sabia que aquela noite seria a última. Ela havia tomado a decisão 6 meses antes. Ela só estava esperando até ter dinheiro suficiente. Às 2 da manhã, enquanto Wayne roncava no sofá e Patty não era um fator, porque Patty nunca tinha sido realmente um fator, Emory pegou $340 de debaixo do assoalho, enfiou-os em uma mochila com 2 mudas de roupa, um casaco e uma pequena caixa de lata que ela nunca abrira para ninguém ver. Ela saiu pela porta dos fundos, atravessou o quintal, passou pelos 2 cães que conheciam seu cheiro tão bem que não latiram, entrou no beco atrás da casa e caminhou 5 quilômetros no escuro até a rodovia 90. Ela não olhou para trás. Ela não deixou um bilhete. Não havia nada a dizer para aquela casa que ela merecesse ouvir. Os 10 anos após aquela noite foram 10 anos em que Emory Voss se moveu pelo oeste americano. Da maneira como a água se move através de fendas na pedra, sem deixar forma para trás, nunca se estabelecendo em lugar algum por tempo suficiente para que alguém se lembrasse dela. Ela serviu mesas em um restaurante de beira de estrada perto de Sheridan, Wyoming, até que o dono começou a ficar perto demais depois do horário de fechamento. Ela lavou pratos em um pequeno restaurante italiano em Boise, Idaho, por 7 meses, até que o restaurante fechou e ela se viu na calçada novamente com sua mochila. Ela colheu maçãs em Yakima, Washington, por 2 temporadas, dormindo em tendas de lona ao lado de trabalhadores migrantes com quem não compartilhava nenhuma língua. Apenas o entendimento de que ninguém aqui pergunta de onde você veio, porque a resposta nunca é o lugar que você queria. Ela limpou quartos de hotel em Bend, Oregon, por 5 meses, até que um novo gerente pediu um número de segurança social. E Emory não tinha o tipo de número de segurança social que ela queria que alguém investigasse. Em todos os lugares que ela foi, ela trabalhou mais do que todos os outros, falou menos do que todos os outros e partiu antes que alguém tivesse tempo de fazer a pergunta que ela não queria responder. Não era porque ela carregava algum segredo terrível. Era porque sua história era do tipo que, uma vez contada, muda a expressão no rosto do ouvinte, e Emory vira essa expressão vezes suficientes para saber que não suportaria vê-la mais uma vez. Emory Voss não era filha de ninguém que importasse, então ela aprendeu a se tornar sua própria filha. Emory chegou ao Rancho Briarwood em uma manhã de domingo no início de setembro, quando a névoa da madrugada ainda pairava sobre as fileiras de choupos na entrada, e o sol ainda não era forte o suficiente para romper a cobertura de nuvens cinzentas estendida sobre a cordilheira Sapphire. Ela tinha visto o aviso pregado no quadro de avisos da loja de ração em Hamilton, 4 dias antes, escrito à mão em papel amarelo, as letras de forma severas da maneira que a pessoa que as escreveu devia ser. Precisa-se de ajuda sazonal. Rancho de gado, alojamento e alimentação fornecidos, pagamento semanal. Falar com Earl Dawson no Rancho Briarwood. Nenhum número de telefone, nenhum e-mail, apenas um nome e um endereço. Como se a pessoa que o escreveu acreditasse que qualquer um que realmente quisesse o trabalho encontraria seu próprio caminho até lá. Emory encontrou. Ela pegou carona com um velho que transportava feno de Hamilton para o vale, desceu na entrada da estrada de terra que levava ao rancho e caminhou os 3 quilômetros restantes com a mochila nos ombros, a mesma que carregara por 10 anos, mais leve do que na primeira vez que a carregara para fora da casa de Wayne, mas não muito. Earl Dawson estava em frente ao grande celeiro às 7 daquela manhã, seu rosto ilegível, uma prancheta na mão, e alinhou os 8 novos trabalhadores sazonais em uma pequena fila. Ele disse exatamente o que precisava ser dito, e nem meia palavra a mais. O rancho precisava de ajuda de setembro até o final de novembro para se preparar para o inverno, trazendo o gado do pasto distante para os campos mais próximos, consertando cercas, armazenando feno, verificando o suprimento de água. Qualquer um que trabalhasse bem seria pago em dia e receberia uma carta de recomendação. Qualquer um que causasse problemas estaria para fora do portão no mesmo dia e sairia sem nada. Earl não perguntou de onde ninguém vinha. Não perguntou que experiência alguém tinha. Ele apenas olhou para as mãos de cada pessoa, uma por uma. E quando olhou para as de Emory, ele pausou por meio segundo a mais do que com os outros, depois deu um aceno tão sutil que era quase invisível.
Em seu primeiro dia, Emery aprendeu o ritmo de Briarwood, da maneira como aprendera o ritmo de todos os lugares por onde passara, observando mais do que perguntando e fazendo mais do que falando. Ela aprendeu a inspecionar cercas de cedro, sacudindo cada poste e ouvindo os que se moviam, como reconhecer qual vaca estava começando a adoecer pela maneira como ela ficava e se afastava do rebanho, como espalhar feno uniformemente para que nenhum animal fosse empurrado para o lado. O trabalho era duro e repetitivo, mas Emery conhecia o trabalho duro. Seu corpo há muito estava acostumado com a coisa que a maioria das pessoas chamava de exaustão, e ela chamava de normal. O que ela não estava acostumada, o que a fazia parar no meio de uma tarefa e ficar ali olhando por mais tempo do que o necessário, era a beleza deste lugar. O céu de outono de Montana era tão vasto que parecia não ter fim, mas se curvava para baixo para embalar a terra na borda mais distante do horizonte. Não. O cheiro de feno seco, misturado com o vento da noite vindo do rio Bitterroot, carregava um aroma que ela não conseguia nomear, mas sabia com certeza que não havia respirado em nenhum lugar nos últimos 10 anos. E havia momentos entre uma linha de cerca e a outra, quando ela acabara de terminar um trecho e ainda não começara outro, quando ela ficava ali com um martelo na mão e o vento contra o rosto, e esquecia de onde tinha vindo. Esquecia o que estava carregando nas costas, além do velho casaco. Esses momentos eram raros e breves, mas existiam. E para Emery Voss, que passara 10 anos se recusando a parar o suficiente para sentir qualquer coisa, eles eram a coisa mais próxima da paz que ela conseguia se lembrar. Tyson Howard não nasceu para se tornar o que se tornou. Mas o nome Howard não dava a ninguém em sua linhagem o direito de escolher. A família Howard veio para a América da Calábria, no sul da Itália, 3 gerações antes. Quando o avô de Tyson carregou em sua mala algumas roupas, uma Bíblia que ele nunca abriu e uma compreensão do mundo que a América não ensinava na escola, mas nunca impediu ninguém de praticar, se essa pessoa fosse inteligente e implacável o suficiente. Na época de Frank Howdy, o pai de Tyson, a família havia se tornado completamente americanizada, não falando mais italiano, exceto por algumas maldições, não mais ligada a nenhuma organização do outro lado do Atlântico, mas ainda se apegando ao núcleo que o avô de Tyson havia plantado. A família é lei, a lealdade é moeda, e se alguém te trai, o preço nunca é dinheiro, mas sempre algo mais caro. Frank transformou o pequeno legado de seu pai em um império. Não o tipo de máfia que as pessoas veem em filmes com restaurantes italianos como fachadas e funerais grandiosos. Esta era uma organização criminosa moderna, limpa no papel e suja nos lugares que ninguém verificava. Lavando dinheiro através de imóveis comerciais em Seattle e Portland, movendo contrabando pela fronteira canadense através das florestas de Montana, agiotagem para empreiteiros de construção e depois assumindo o controle de seus contratos, e uma rede de influência correndo subterraneamente por 3 estados do Noroeste que a polícia sabia que existia, mas nunca teve provas suficientes para fazer nada além de escrever em um arquivo. Frank administrava tudo por uma regra que ele repetia para Tyson desde que o menino tinha idade para entender. Nunca faça com suas próprias mãos o que você pode pagar para outra pessoa fazer, e nunca pague a nenhum homem que você não esteja disposto a enterrar, se necessário. Mas havia uma parte de Frank que o submundo nunca conseguiu tocar, e essa parte se chamava Catherine, a mãe de Tyson, a mulher com quem Frank se casou quando tinha 27 anos, filha de um carpinteiro em Kalispell, alta, de cabelos pretos, com o tipo de sorriso que pertencia a alguém que acreditava que a vida ainda podia ser boa, mesmo sabendo exatamente o que seu marido fazia para comprar a casa em que viviam. Catherine morreu de câncer de pâncreas quando Tyson tinha 12 anos. Rapidamente, do momento do diagnóstico ao momento em que ela deitou em uma cama de hospital no Hospital St. Patrick, em Missoula, com um soro no braço e olhos que já sabiam, apenas 4 meses se passaram. Tyson sentou-se ao lado da cama de sua mãe naquela tarde final, segurando sua mão, cada dedo menor do que no dia anterior. E Catherine disse a seu filho as últimas palavras que ainda tinha forças para dizer: "Não se torne seu pai." Ela morreu na manhã seguinte. Frank não chorou no funeral. Não chorou em casa. Não chorou em nenhum lugar que Tyson pudesse ver.
Mas a partir daquele dia, Frank se fechou como uma porta de ferro, e a distância entre pai e filho passou de um quarto para um corredor e depois para um abismo. Nenhum dos dois sabia como preenchê-lo, embora ambos soubessem que estava lá. Tyson entrou na organização aos 18 anos, não por escolha, mas por gravidade. O mesmo tipo de gravidade que puxa a água morro abaixo. Você não precisa querer. Você só precisa carregar aquele nome e tudo ao seu redor o arrastará para o lugar já preparado para você. Ele assumiu o controle real aos 28 anos, quando Frank começou a se afastar e se tornou o chefe oficial 3 meses antes de Frank morrer, na varanda do rancho Briarwood, em uma manhã de julho. Uma xícara de café ainda na mão, seus olhos fixos no vale, seu coração parando no meio de uma batida que ninguém sabia que seria a última. Aos 36 anos, Tyson Rowdy possuía propriedades em 4 cidades, contas em 3 países, a lealdade de mais de 50 homens dispostos a morrer sob seu comando e o medo de qualquer um que já tivesse ouvido seu nome em lugares onde um nome real é a única moeda que importa. Mas ele não tinha amigos, apenas subordinados, nenhum amor, apenas mulheres que vinham pelo dinheiro ou pela emoção do perigo e partiam quando uma dessas coisas deixava de ser atraente. Sua mãe estava morta. Seu pai acabara de morrer. Ele era o mestre de tudo e não pertencia a ninguém. Naquela tarde de outubro, quando Tyson desceu a estrada de terra que levava a Briarwood, a razão oficial era o testamento. A razão que ele deu a Neil Carver, o segundo em comando, sentado no banco do passageiro, era para inspecionar a condição atual do rancho. Mas a verdadeira razão, a razão que Tyson nunca disse em voz alta e não admitiria nem para si mesmo, era que este era o único lugar no mundo onde ele podia respirar sem que seu peito se apertasse. Quando ele pisou na varanda da casa principal, o cheiro de pinho ponderosa e couro velho veio sobre ele como uma mão familiar pousando em seu peito. A fotografia de Frank pendurada na parede do corredor o observava com olhos que a morte não havia suavizado nem um pouco. E a cadeira de madeira na varanda onde Frank se sentava todas as manhãs ainda estava no mesmo lugar, intocada porque ninguém ousava movê-la, como se sua sombra ainda estivesse sentada ali, olhando para o vale, esperando seu filho voltar para casa. O que Tyson viu da estrada de terra acima do pasto naquela tarde. O que ele não disse a Neil e não disse a Earl foi o que aconteceu depois que ela terminou de espalhar feno para o rebanho principal. Havia um bezerro pequeno, mais magro que os outros, parado à parte no canto interno da cerca, com o tipo de postura que um animal tem depois de ser afastado do rebanho, vezes suficientes para saber que se aproximar não lhe renderá uma parte. O gado maior se aglomerava no coxo de alimentação, e aquele bezerro apenas ficava ali observando, sem tentar forçar sua entrada, como se já tivesse aceitado que era assim que o mundo funcionava, e ele pertencia ao outro lado desse arranjo. Emory notou o bezerro. Ela não o notou com o olhar rápido de alguém, apenas olhando ao redor, mas com o tipo de visão que pertence a uma pessoa que já esteve naquele exato lugar, no canto da cerca, sem parte, invisível para todos. Ela separou uma porção de feno, não muita, mas o suficiente, levou-a para o canto da cerca, colocou-a no chão na frente do bezerro e então se abaixou para sentar ao lado dele na lama fria. Ela não permaneceu em pé. Ela se sentou como se quisesse dizer ao animal, na única língua que ele entenderia, que ela não era uma ameaça, que ela ficaria ali até ele comer. O bezerro olhou para ela, olhou para o feno e então começou a comer. Lentamente ela ficou sentada esperando, as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos voltados para o campo, em vez de para o bezerro, dando-lhe espaço, paciente da maneira que apenas alguém que passou a vida esperando por muitas coisas e nunca lhes recebeu pode ser. Ninguém a viu fazer isso. Ninguém sabia. Ela o fez porque era a coisa certa. E para Emory Voss, essa sempre fora a única razão de que precisava. Mas Tyson viu. Ele viu tudo da estrada de terra, através do ar frio e trêmulo daquela tarde de outubro. E algo dentro de seu peito se moveu de uma maneira que ele não permitia que as coisas se movessem. Earl estava ao lado dele, silencioso como Earl sempre era, até que alguém lhe perguntasse algo. Tyson perguntou sem tirar os olhos do pasto. Quem é ela? Earl respondeu brevemente. Nova mão de obra sazonal. Chegou na semana passada. Trabalha como 2 homens.
Essas últimas 3 palavras foram o maior elogio que Earl Dawson dera a alguém em 20 anos administrando Briarwood. E Tyson sabia disso. Neil Carver estava atrás deles, verificando seu telefone. Então olhou para cima e perguntou com a voz calma de um homem há muito acostumado a esperar. Vamos continuar, chefe? Tyson não respondeu. Não porque não tivesse ouvido, mas porque estava observando uma mulher sentada na lama ao lado de um bezerro magro. E em nenhum lugar no livro Razão do Mundo que ele construíra, com todo o seu dinheiro, poder e capacidade de fazer pessoas desaparecerem, havia alguma categoria para uma visão como aquela. Quando o comboio deixou o rancho 15 minutos depois, descendo a estrada de terra através das fileiras de choupos em direção à rodovia, Tyson sentou-se no banco de trás e olhou no espelho retrovisor uma vez, apenas uma vez, em direção ao celeiro leste, onde a sombra de uma mulher com um boné de beisebol desbotado ainda estava sentada ao lado de um pequeno bezerro com o qual ninguém mais se importara. Dolores Munoz, a quem todos em Briarwood chamavam de D, era o tipo de pessoa que poderia ter uma arma escondida em um guarda-roupa e saberia que estava lá antes mesmo que você tivesse tempo de fechar a porta. Ela veio de Chihuahua, México. Cruzou a fronteira há 30 anos com um filho no ventre e outro nos braços. Perdeu o marido para uma bala perdida em um incidente sobre o qual a polícia mexicana nem sequer abriu um processo. Criou 3 filhos em Montana com suas próprias 2 mãos e panelas de sopa de feijão preto e cozinhou para Briarwood nos últimos 15 anos com o tipo de autoridade silenciosa que fazia até Earl Dawson relutar em discutir quando ela dizia que a hora da refeição havia acabado. Dé sabia tudo o que acontecia dentro dos limites deste rancho, não porque fosse bisbilhoteira, mas porque era o tipo de pessoa que a vida ensinara que não saber o que estava lá acontecendo ao seu redor era a maneira mais rápida de morrer. Então ela observava da mesma forma que outras pessoas respiravam, naturalmente, constantemente, sem esforço. Naquela tarde, quando a fila de veículos pretos deixou o rancho, Dee estava na janela da cozinha da casa principal, lavando legumes para o jantar. Ela viu Tyson parar no celeiro leste por mais tempo do que em qualquer inspeção que ela testemunhara em 15 anos. Ela viu o chefe fazer uma pergunta a Earl que ela não podia ouvir daquela distância, mas não precisava ouvir porque a direção do olhar de Tyson, quando ele perguntou, já era a resposta. E ela viu o SUV preto, ao sair pelo portão, diminuir a velocidade por um instante, exatamente no trecho da estrada, onde o celeiro leste ainda podia ser visto no espelho retrovisor. Dee não disse nada a ninguém. Não disse nada a Earl. Não disse nada a Emory. Não disse nada nem para si mesma, além de um suspiro tão suave que apenas o fogão poderia ter ouvido. Ela enxugou as mãos no avental, fez outra cafeteira, embora ninguém tivesse pedido, serviu uma xícara cheia e a colocou no corrimão da varanda principal, exatamente onde a cadeira de madeira de Frank ficava de frente para o pasto leste. Ela não sabia se Tyson voltaria e se sentaria ali. Ela não precisava saber. Ela apenas sabia que há coisas neste mundo que, se ditas em voz alta, morrem antes de terem a chance de se tornar qualquer coisa. E Damon Munoz já havia perdido o suficiente em sua vida para saber como ficar em silêncio no momento certo. Tyson voltou a Briarwood uma semana depois. Desta vez sem aviso, sem Neil, dirigindo o SUV preto sozinho pela estrada de terra perto do meio-dia, quando a névoa já havia se dissipado e a fraca luz do sol de outono lançava uma fina camada de ouro sobre o telhado da casa principal. Ele subiu na varanda e a viu ali, no corrimão da escada que levava ao segundo andar, colocada com esmero como se alguém a tivesse acabado de dobrar, mas não soubesse onde guardá-la. A jaqueta de couro de Frank, marrom escura, desbotada para um marrom mais claro nos lugares mais gastos pelo uso. A gola macia por 30 anos de suor. O ombro esquerdo rasgado em uma linha de quase 10 centímetros ao longo da costura. O tipo de rasgo que coisas velhas ganham quando são usadas por muito tempo por alguém que se recusa a jogá-las fora. Tyson pegou a jaqueta e ficou ali na escada por um longo tempo, mais tempo do que qualquer um já ouvira ficar parado em qualquer lugar. O cheiro de cigarros Camel sem filtro, couro de vaca velho, feno impregnado no forro. Não era o cheiro de uma jaqueta. Era o cheiro de seu pai. Era o cheiro das manhãs em que Frank se sentava na varanda bebendo café, usando esta jaqueta para ir ao celeiro antes do amanhecer.
O cheiro da mão de Frank no volante da caminhonete enquanto ele dirigia ao longo da cerca, verificando o rebanho. O cheiro de um homem que não vivera gentilmente com ninguém, mas mantinha uma jaqueta velha, gasta e rasgada, e não a substituía porque Catherine a dera a ele no último Natal antes de ficar doente. Tyson virou-se para Earl, que estava ao pé da escada, e perguntou com uma voz sem altos nem baixos. Alguém pode consertar isso? Earl balançou a cabeça e disse que o trabalhador de couro mais próximo ficava em Missoula, a 3 horas de carro, e mesmo assim não havia garantia de que esse tipo de couro ainda pudesse ser reparado porque era muito velho, que costurá-lo de volta provavelmente só rasgaria mais a costura antiga. Silêncio. Então, da cozinha, Dee falou, não em voz alta, mas claramente o suficiente para ser ouvida. Na voz de alguém deliberadamente falando baixo, para que as palavras parecessem sem importância, embora ela soubesse exatamente o quão importantes eram, a nova garota. Ela consertou sua própria cela na semana passada com as próprias mãos. Eu vi a costura dela. As mãos dela são diferentes. Tyson olhou para Dee olhou de volta com um rosto completamente neutro, depois se virou de volta para a cozinha. Tyson entregou a jaqueta a Earl e disse, dê a ela. Sem dizer mais nada, sem oferecer explicação de por que uma jaqueta precisava do tipo de cuidado que sua voz carregava. E Earl a pegou sem perguntar, porque Earl nunca perguntava sobre coisas quando a resposta estava escrita nos olhos do falante mais claramente do que qualquer palavra poderia dizer. Earl levou a jaqueta até o alojamento onde Emery estava, colocou-a na pequena mesa de madeira de seu quarto e disse apenas uma frase. O chefe quer que você conserte isso. Emery olhou para a jaqueta antes de tocá-la. Ela olhou para a maneira como fora dobrada com cuidado, mas não com o cuidado de alguém dobrando roupas. Com o cuidado de alguém segurando algo frágil demais para dobrar normalmente. Ela olhou para o rasgo no ombro esquerdo, olhou para o couro afinado pelos anos, sentiu o cheiro de tabaco e suor velho enterrado no grão, e entendeu sem que ninguém lhe dissesse que aquilo não era apenas uma jaqueta. Era algo sagrado para alguém, e alguém estava colocando-o em suas mãos. Emory trabalhou por 4 horas no pequeno galpão sob a única lâmpada amarela pendurada na viga do teto. Ela não tinha ferramentas profissionais. Ela nunca teve, mas tinha a coisa que 10 anos de deriva lhe deram. A habilidade de fazer qualquer coisa com o que quer que estivesse em suas mãos. Ela fez sua própria agulha de couro com arame de solda afiado. Ela torceu linha de tendão de gado embebido em óleo que pediu ao matadouro ao lado do rancho. O tipo de linha que um velho celeiro em Wyoming a ensinara a fazer durante as tardes de inverno, quando ele se sentava consertando celas e ela se sentava observando, depois imitando-o até que suas mãos seguissem o grão natural do couro, como a água correndo morro abaixo. Ela costurou de dentro para fora, escondendo cada marca de agulha sob a camada externa de couro, cada ponto espaçado tão uniformemente que parecia ter sido medido com uma régua, puxando a linha apenas o suficiente para segurar e não o suficiente para franzir. E quando terminou, ela virou a jaqueta de volta, olhou para o lado de fora e não viu nada. A costura havia desaparecido no grão do couro velho, como se o rasgo nunca tivesse acontecido. Naquela tarde, Earl levou a jaqueta de volta para a casa principal. Tyson a pegou, virou-a nas mãos, procurou a costura no ombro esquerdo, não a encontrou, tocou-a com a mão, ainda não conseguiu. Ele a passou para Earl. Earl levantou a jaqueta perto do rosto, virou-a sob a luz da varanda, dobrou o couro externo, procurou com as pontas dos dedos ásperas de um homem que passara 20 anos construindo cercas. Ele balançou a cabeça, não conseguiu encontrar. Os 2 homens ficaram na varanda da casa principal de Briarwood, olhando para uma velha jaqueta de couro, como se o próprio tempo tivesse sido revertido. O ombro esquerdo inteiro novamente, o cheiro o mesmo, a forma lá mesma, mas a ferida desaparecida. O silêncio se estendeu por um longo tempo. Então Tyson perguntou, sua voz mais baixa do que o normal, embora sua voz já fosse baixa. Qual é o nome dela? Earl olhou para ele por meio segundo e disse, Emory Voss. Tyson repetiu o nome não em voz alta, quase como se estivesse dizendo apenas para si mesmo ouvir. Emory Voss e Earl Dawson, que trabalhara para a família Howdy por 20 anos,
que vira Tyson ordenar a morte de homens com uma voz mais calma do que a que acabara de usar para perguntar o nome de uma garota que consertava jaquetas, reconheceu que algo acabara de mudar naquela varanda, de uma maneira para a qual ele não tinha palavras e não precisava de uma. Foi a primeira vez que Tyson Howdy falou o nome de uma pessoa 2 vezes no mesmo dia, quando essa pessoa não era alguém que ele estava prestes a enterrar. 3 dias depois da jaqueta, Earl Dawson foi encontrar Emory no celeiro leste de manhã cedo, enquanto ela verificava os bebedouros dos bezerros. Ele parou ao lado da cerca, com as 2 mãos nos bolsos de sua jaqueta Carhartt, e disse com a voz seca de um homem lendo uma lista de trabalho matinal: "O chefe quer que você fique em longo prazo, não mais como trabalhadora sazonal, mas como a principal responsável pelo cuidado do gado. Salário pago regularmente por mês. Um quarto privado no alojamento atrás da casa principal, começando quando os contratos sazonais terminarem em novembro." Emory parou com a mão na válvula de água e olhou para Earl. Não com o olhar de alguém encantado, não com o olhar de alguém grato. Ela olhou para ele da maneira que uma pessoa faz depois de passar 10 anos na estrada e aprender que sempre que alguém oferece algo melhor do que o esperado, a primeira pergunta nunca é obrigado. Mas sempre, qual é o preço? Ela perguntou a Earl apenas uma palavra. Por quê? Earl olhou de volta para ela e em seu rosto de granito havia um lampejo de algo quase como respeito por uma pergunta correta. Então ele disse, porque o chefe disse, e ele nunca explica suas razões para mim ou para mais ninguém. Emory não perguntou mais nada, não porque a resposta de Earl a satisfez, mas porque ela entendeu que era toda a verdade que Earl tinha, e tentar forçar um homem como Earl a dizer mais era como tentar espremer água de uma pedra de Montana. Ela olhou além dele, para o vale atrás de suas costas, onde a cordilheira Sapphire já começara a acumular neve em seus picos, e o vento de outubro carregava o tipo de frio que qualquer um que vivesse em Montana por tempo suficiente sabia que era apenas a frase de abertura para o frio real que chegaria em algumas semanas. Um inverno em Montana não é brincadeira. Um inverno em Montana é o que mata pessoas sem teto todos os anos ao longo da rodovia 90. E o jornal local relata isso em 2 linhas antes de virar a página. Emory sabia disso porque sobrevivera aí 3 invernos na estrada, em carros quebrados, em galpões abandonados, no motel mais barato que $30 por noite podiam comprar. E toda vez ela jurara a si mesma que não haveria outro. Ela aceitou, não porque confiasse em Tyson Howdy, um homem com quem nunca falara diretamente, embora soubesse exatamente que era ele quem estava na estrada de terra naquela tarde, observando-a. Não porque estivesse comovida, mas porque o inverno estava chegando e ela não tinha para onde ir, e Emory Voss vivera o suficiente para saber que o romance é um luxo para pessoas que têm um teto. Enquanto tudo o que ela tinha eram decisões práticas, e o instinto de sobrevivência que 10 anos na estrada haviam afiado mais finamente do que qualquer faca na cozinha de Dé. Ela assentiu, disse tudo bem, e então se virou de volta para a válvula de água. Earl ficou ali por mais 2 segundos, como se quisesse dizer algo mais. Depois não disse, virou-se e voltou para a casa principal, com passos lentos e pesados no chão frio. Na outra ponta do estado, na cobertura em Seattle com vista para o Puget Sound, Tyson Howdy sentou-se em seu escritório com o telefone recém-desligado após uma ligação com Earl, que durou exatamente 45 segundos. E ele não explicou a ninguém, nem mesmo a Neil sentado à sua frente, nem mesmo a si mesmo, porque acabara de dar a ordem para manter uma trabalhadora sazonal em um rancho de gado. Ele nem tinha certeza 3 meses antes de que queria manter tudo aquilo. Ruth Kensington chegou a Briarwood em uma tarde de quinta-feira, no final de outubro, dirigindo um Mercedes preto reluzente pela estrada de terra como uma bala perdida em um pasto aberto. E Dee, olhando pela janela da cozinha, viu aquele carro e soube na hora que hoje não seria um dia comum. Ruth tinha 62 anos, seu cabelo prateado cortado curto e preciso, sem um único fio fora do lugar. Seu terno cinza impecável, seus sapatos de couro baixos pisando na lama do rancho sem que ela olhasse para os pés nenhuma vez. Como se a lama devesse sair do seu caminho, e não o contrário. Ela era a advogada pessoal e conselheira jurídica da família Howdy desde que Frank era um jovem. A guardiã de todas as contas secretas na Suíça e nas Ilhas Cayman, de todos os contratos de fachada,
de todas as manobras legais deixadas por 30 anos de administração de um império criminoso. E ela considerava a família Howdy como o trabalho de sua vida, da mesma forma que um arquiteto considera um edifício que projetou. Cada tijolo torto, um insulto pessoal. Ruth não ligou antes de vir porque Ruth nunca ligava antes de vir. Ela simplesmente aparecia quando decidia que havia um problema. E sua própria aparição era a declaração de que o problema era sério o suficiente para ela deixar seu escritório em Seattle. Ela tinha ouvido a notícia. Não de Earl, não de Neil, mas de sua própria rede. O tipo de rede que uma advogada que passou 30 anos servindo a uma família do crime constrói com dinheiro, medo e o hábito de saber tudo antes que se torne um problema. A notícia era esta. Tyson Rowdy havia mantido uma garota cujo passado ninguém conhecia no rancho, deu a ela um cargo permanente, um quarto privado, e fizera tudo isso sem passar por ela. Levou menos de 48 horas para Ruth investigar Emery Voss, e o resultado estava dentro da pasta de couro que ela colocou na mesa de Frank na sala oeste da casa principal, a sala onde Tyson ainda não havia movido as coisas de seu pai, e ainda se sentava na cadeira de Frank sempre que vinha ao rancho, mesmo que aquela cadeira fosse mais larga do que seu corpo precisava. Nenhum histórico de crédito significativo. Nenhum endereço fixo por 10 anos. Nenhuma conta bancária ativa por mais de 6 meses. Nenhuma família em contato. Nenhum rastro digital do tipo que uma pessoa comum na América deixa simplesmente por existir. Ruth abriu a pasta, colocou 3 folhas de papel na mesa e disse com a voz que 30 anos em tribunais e sentada em mesas com assassinos haviam temperado em aço. Você sabe que eu não venho aqui por assuntos pequenos e você sabe que eu não falo a menos que tenha certeza. Então, ouça até o fim e depois, se quiser me expulsar, me expulse. Essa garota não existe no papel. Ninguém vive na América por 10 anos sem deixar um rastro, a menos que essa pessoa esteja se escondendo ou sendo ajudada a se esconder. Ela poderia ser uma informante do FBI, poderia ser da DIA, poderia ser alguém que Salazar enviou, porque Salazar é inteligente o suficiente para saber que a melhor maneira de entrar em uma fortaleza é enviar alguém que a fortaleza não suspeita. Uma pessoa sem passado pode ser qualquer um, e no nosso mundo, qualquer um significa perigo. Tyson sentou-se ouvindo do início ao fim, sem interromper, sem mudar de postura, sem olhar para as 3 folhas de papel na mesa. Embora Ruth as tivesse colocado deliberadamente de frente para ele. Quando ela parou, ele permaneceu em silêncio por mais alguns segundos. O tipo de silêncio que qualquer um que já se sentou diante de Tyson Howdy em uma sala fechada sabia que não era hesitação, mas a distância entre o momento em que ele decidia e o momento em que ele deixava você saber que havia decidido. Então ele disse com uma voz sem altos nem baixos. Ela faz o rancho funcionar melhor do que qualquer um que Earl contratou em 20 anos. Isso termina aqui. Ruth olhou para ele, não com raiva, não surpresa. Ela sabia a resposta antes de perguntar, porque conhecia Tyson Rowdy desde que ele tinha 12 anos, parado ao lado do caixão de sua mãe sem chorar. E ela sabia que quando ele usava aquela voz, não haveria discussão depois. Ela se levantou, dobrou as 3 folhas de papel de volta na pasta, abotoou o botão de seu paletó e caminhou em direção à porta. Mas na porta, ela parou, não se virando completamente, apenas inclinando a cabeça o suficiente para que sua voz o alcançasse. E acrescentou mais uma frase que ela sabia que atingiria exatamente onde precisava. Frank uma vez disse essas mesmas palavras também. Isso termina aqui, quando perguntei a ele sobre Catherine. E então Catherine morreu. E Frank Rowdy nunca se recuperou. Nunca. Até o dia em que morreu naquela varanda, bem ali fora, ainda esperando por uma mulher que partira 24 anos antes. Ela saiu. A porta se fechou suavemente. Não batida, porque Ruth Kensington nunca batia portas. Ela deixava suas palavras fazerem isso por ela. Tyson sentou-se sozinho no escritório de seu pai, olhando para a cadeira vazia à sua frente e para a fotografia de Frank na parede, e não disse nada. Não porque Ruth estivesse errada, mas porque ela estava certa. E ele sabia disso tão claramente quanto conhecia o cheiro de tabaco na jaqueta de couro que agora pendia atrás da porta desta sala.
tornada inteira pelas mãos de uma mulher que não tinha passado no papel, mas tinha mãos que podiam fazer o tempo voltar através do grão do couro velho. As coisas incomuns vieram uma a uma, lentamente, como água se infiltrando por uma rachadura na parede que você não percebe até que toda a seção já esteja úmida. Emery notou que o SUV preto não era um veículo do rancho na primeira vez que o viu estacionado na estrada de terra, mas não perguntou porque não era o tipo de pessoa que perguntava sobre coisas que não tinham nada a ver com seu trabalho. Então ela começou a ver homens de terno chegando à noite, não entrando pelo portão principal, mas estacionando na estrada lateral norte, entrando na casa principal pela porta dos fundos e saindo antes do amanhecer. Uma vez ela perguntou a Earl quem eram aqueles homens, e Earl olhou para ela com seus olhos de granito e disse que era assunto do chefe, depois se virou. E a maneira como ele se virou mais rápido do que o normal, disse a Emery, mais do que qualquer resposta teria dito. Ela perguntou a Dee uma vez, casualmente na cozinha, o que o chefe fazia da vida. E Dee, que estava fatiando cebolas, parou a faca por exatamente meio segundo, depois continuou a fatiar e disse que ele fazia muitas coisas. E aí então mudou de assunto perguntando a Emery o que ela queria para o jantar. E a mudança de assunto foi tão suave que era quase invisível. Mas Emery viu porque Emery vivera toda a sua vida lendo o que as pessoas não diziam. Ela parou de perguntar, não porque não estivesse mais curiosa, mas porque entendeu que há perguntas cujas respostas não estão escondidas porque são pequenas, mas porque são grandes demais para serem ditas em voz alta em uma mesa de cozinha. Então veio aquela noite. Era novembro, o inverno chegando cedo, a primeira neve cobrindo o chão com uma fina camada, e Emery foi ao celeiro leste perto de 1 da manhã, porque uma vaca estava prestes a parir, uma que ela vinha observando há uma semana. Ela passou pelo grande celeiro, pela fileira de galpões menores, e quando virou a esquina, perto do prédio oeste, o lugar que Earl deixara bem claro desde o primeiro dia que os trabalhadores não tinham nada que fazer perto, ela viu Tyson Howdy saindo pela porta de aço. Ele usava uma camisa preta com as mangas arregaçadas, e havia sangue em ambas as mãos, não o sangue dele. Emery conhecia a diferença entre o sangue de alguém que foi ferido e o sangue de alguém que feriu outra pessoa, porque ela crescera na casa de Wayne Holt, e a diferença estava na maneira como aquele que carregava o sangue se movia. A pessoa ferida se encolhe. Aquele que causa a ferida sacode as mãos como se estivesse limpando poeira. Tyson caminhou direto para a torneira de água externa ao lado do galpão e lavou as mãos sob a água corrente. Calmo, lento, minucioso, como se estivesse enxaguando lama após um dia de trabalho nos campos. Ele não sabia que ela estava lá. Ela ficou na escuridão a menos de 15 passos dele, sem respirar, sem se mover, e todo o instinto que 10 anos na estrada haviam gravado em seus ossos gritava a mesma palavra: corra! Mas suas pernas não correram. Não porque fosse corajosa, não porque estivesse curiosa, mas porque Emery Voss havia fugido de Wayne, fugido de Travis, fugido de todos os lugares que já ameaçaram engoli-la por inteiro. E suas pernas estavam cansadas agora. Verdadeiramente cansadas. O tipo de cansaço que não vive nos músculos, mas na alma. O cansaço de uma pessoa que caminhou por 10 anos e entende que correr mais longe apenas leva a outro lugar igual ao que ela deixou para trás. Ela recuou para as sombras, contornou o celeiro, ajudou a vaca no parto até quase 4 da manhã e então voltou para seu quarto. Na manhã seguinte, ela saiu para trabalhar na hora, no ritmo, sem mudar uma única linha em seu rosto, sem mudar um único movimento em suas mãos, sem olhar para o galpão oeste, sem olhar para Tyson, nem uma fração diferente do que no dia anterior. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que fez Tyson perceber. Ele sabia que ela estivera lá fora na noite anterior, porque Earl relatara que ela ajudara a vaca a parir, e ele sabia que o celeiro de partos ficava bem ao lado do galpão oeste. E quando ele olhou para ela naquela manhã da varanda da casa principal, ela estava trabalhando completamente normal. Completamente. E ele entendeu. Na experiência de Tyson Howdy, havia apenas 2 tipos de pessoas que não mudavam quando descobriam a verdade sobre ele. Pessoas mais perigosas do que ele, ou pessoas que já haviam visto escuridão suficiente na vida para não temer mais uma sombra. Ele não sabia de que tipo Emery era, e naquela noite,
pela primeira vez em mais anos do que ele queria admitir, Tyson Howdy deitou-se no quarto do segundo andar da casa principal de Briarwood, olhando para o teto de pinho ponderosa, e não conseguiu dormir. A tempestade veio do lado oeste da Cordilheira Sapphire em uma noite no meio de novembro. O tipo de tempestade de Montana que trazia rajadas de vento e chuva inclinada, fortes o suficiente para derrubar linhas de energia ao longo da rodovia 93. E quando as luzes da casa principal de Briarwood se apagaram pouco antes das 9 daquela noite, Day estava na cozinha lavando a panela de sopa e Emery estava sentada no canto da mesa da cozinha, anotando os números do rebanho no caderno que Earl lhe dera na semana anterior. Day acendeu 3 velas, do tipo branco e grosso que ela sempre guardava na terceira gaveta à esquerda do fogão, porque vivera em Montana por tempo suficiente para saber que a eletricidade aqui era uma promessa e não uma garantia. E a luz das velas transformou a cozinha de pedra e madeira em algo menor, mais quente, mais privado, como se as 4 paredes tivessem se encolhido o suficiente para abrigar 2 mulheres e uma cafeteira aquecendo no fogão a gás. Dee sentou-se em frente a Emery com sua própria xícara de café e começou a falar. Não porque alguém perguntou, mas porque a escuridão, a chuva e a luz de velas têm um jeito de facilitar a saída das palavras da boca. Ela disse que veio de uma pequena cidade nos arredores de Chihuahua que os mapas não se davam ao trabalho de nomear. Casou-se aos 19 anos. Seu marido trabalhava na construção e morreu de uma bala perdida em um tiroteio entre 2 grupos que não tinham nada a ver com ele. Ele só estava no lugar errado na hora errada. E a polícia de Chihuahua anotou e fechou o arquivo da mesma forma que as pessoas fecham uma lancheira. Ela estava grávida de seu 3º filho quando o marido morreu. Cruzou a fronteira com 2 filhos pequenos. Fez de tudo, desde lavar pratos até colher cerejas no Oregon. Depois subiu para Montana porque alguém disse que Montana precisava de trabalhadores e não fazia muitas perguntas. E 15 anos atrás, Frank Rowdy a contratou para cozinhar em Briarwood. E ela ficou porque foi o primeiro lugar onde ninguém a mandou embora quando a temporada acabou. Quando terminou, ela tomou um gole de café, depois olhou para Emery através da luz das velas e perguntou com uma voz que não era curiosa, mas a voz de alguém abrindo uma porta e esperando para ver se a outra pessoa queria passar por ela. E você, garota? Emery ficou em silêncio por um longo tempo, tempo suficiente para as velas queimarem mais 1 centímetro e para a chuva do lado de fora da janela mudar de direção 2 vezes. Então ela começou a falar. A primeira vez em 27 anos que ela contara a outra pessoa sobre as coisas que carregava nas costas. E ela falou com uma voz calma, sem tremer, sem falhar, como se estivesse lendo uma lista de compras, porque era a única maneira que ela sabia falar sem se despedaçar. Ela contou sobre a longa cicatriz em suas costas, no lado direito, da omoplata até perto da cintura, onde a fivela de metal do cinto de couro de Wayne deixara sua marca na última noite em que ela ficou naquela casa. A cicatriz ficou branca, mas nunca plana. E todo inverno, quando o tempo esfriava, ela doía surdamente, como se a lembrasse de que seu corpo se lembrava das coisas que ela tentara esquecer. Ela contou sobre as noites em que dormiu em carros quebrados na beira da estrada em Wyoming, quando a temperatura caiu abaixo de 10 graus negativos, e ela se enrolou em 2 camadas de casacos velhos e tremeu tanto que seus dentes batiam alto o suficiente para ela ouvir. Ela contou sobre a noite em um motel barato nos arredores de Boise, Idaho, quando um homem do quarto ao lado arrombou sua porta às 2 da manhã, e ela quebrou o nariz dele com a base da luminária de cabeceira. Um único golpe, porque Wayne Holt lhe ensinara uma coisa que nunca pretendeu ensinar. Quando alguém maior que você entra no escuro, você não tem uma segunda chance. Então, a primeira tem que ser forte o suficiente. E ela contou sobre o velho celeiro em Sheridan, Wyoming, chamado Hank, de 72 anos, vivendo sozinho em uma pequena oficina ao lado dos trilhos do trem. A única pessoa em 10 anos de peregrinação que olhou para Emery e não viu uma jovem sem família, mas viu um par de mãos que sabiam trabalhar. Hank a ensinou a costurar couro, a escolher uma agulha, a trançar linha de tendão de gado, a costurar de dentro para fora para que a costura desaparecesse como se nunca tivesse existido, e ele a pagou com jantares e lições em vez de dinheiro. E esse foi o tipo de pagamento que Emery aceitou sem sentir, pela primeira vez na vida, que devia algo a alguém. Hank morreu de câncer de pulmão 2 anos depois. Emery ouviu sobre isso de alguém em um posto de gasolina.
Não chegou a tempo. Não sabia onde ele estava enterrado. Ela parou ali, não disse mais nada. De ouviu do início ao fim sem interromper uma única vez, sem levar a mão à boca, sem balançar a cabeça, sem fazer nenhum dos gestos que as pessoas geralmente fazem quando ouvem a dor de outra pessoa. Porque esfera que esses gestos são para o ouvinte, não para o contador. Quando Emery parou, Dee se levantou, foi ao fogão a gás, pegou uma tigela de sopa de feijão preto, ainda quente da panela que ela sempre fazia a mais porque sempre fazia a mais. Colocou-a na frente de Emery com uma colher e um pedaço de pão de milho. Então disse 3 frases. Coma, durma, amanhã tem trabalho. Sem pena, sem abraço, sem dizer eu entendo ou coitadinha, apenas sopa quente e o amanhã. Porque sabia que às vezes o que uma pessoa precisa não é conforto, mas a prova de que o amanhã ainda está vindo e ainda precisará dela lá. Ao mesmo tempo, na varanda da casa principal, Tyson Howdy sentou-se na cadeira de Frank na chuva. Não na chuva, mas sob o telhado da varanda, onde a chuva só podia tocar as pontas de seus sapatos, e olhou para o vale escuro, onde nada podia ser visto exceto chuva e escuridão. Ele não sabia da conversa que ocorria na cozinha abaixo. Ele estava dentro de uma conversa própria, com seus próprios fantasmas. A chuva, a escuridão e o cheiro de pinho molhado o levaram de volta ao Hospital St. Patrick, em Missoula, 24 anos antes. O quarto branco com cheiro de antisséptico. Catherine na cama, tão magra que sua clavícula se projetava através da camisola verde clara do hospital. Sua mão na dele, leve como papel. E sua voz, a voz que ele se lembrava mais claramente do que seu rosto, porque a memória é cruel dessa maneira. Falando a última frase que ela teve forças para dizer. Não se torne seu pai. Ele havia prometido. Ele não sabia se havia prometido em voz alta ou apenas assentido. Mas ele havia prometido. E então ele quebrou essa promessa sistematicamente, completamente, ano após ano, até se tornar não apenas seu pai, mas uma versão mais eficiente de seu pai, mais fria, mais disciplinada, mais solitária. Após o funeral de Frank, 3 meses antes, quando Tyson estava limpando o escritório na casa principal de Briarwood, ele abriu a gaveta debaixo da escrivaninha de carvalho e encontrou uma fotografia. Catherine, tirada antes da doença, de pé na varanda do rancho, com a luz do sol em seus cabelos, sorrindo com o tipo de sorriso que pertence a uma pessoa que acredita que a vida ainda pode ser boa. No verso da fotografia, a caligrafia de Frank, a mesma caligrafia que Tyson reconheceu porque correspondia à assinatura em todas as ordens que ele vira em toda a sua vida. A única coisa que eu fiz certo. Tyson guardara aquela fotografia em sua carteira desde aquela noite, escondida atrás do cartão de crédito preto que ele nunca usava, e não contara a ninguém que estava lá. 2 pessoas, uma na cozinha, outra na varanda, separadas por um andar e uma porta fechada, sentadas em sua própria escuridão com suas próprias feridas, ouvindo a chuva de Montana bater no telhado da casa principal de Briarwood, sem que nenhuma delas soubesse que a mesma chuva estava caindo sobre ambas ao mesmo tempo. Depois daquela noite chuvosa, Tyson começou a ir a Briarwood quase todos os dias. Ninguém perguntou por quê, porque em Briarwood, ninguém perguntava a Tyson Howdy por que sobre nada. E ele mesmo não ofereceu nenhuma razão além de sua presença, silenciosa e constante como a maré. E a maré não precisa explicar para a costa porque volta todos os dias. Ele estacionava na estrada de terra acima do pasto, saía e ficava encostado na cerca de cedro, olhando para onde Emery estava trabalhando. Ele não dizia nada, não a chamava, não ordenava que ninguém fizesse nada. Ele apenas ficava ali, com as 2 mãos apoiadas no trilho superior, observando-a se mover entre o gado com aquele ritmo preciso que ele vira desde a primeira tarde. E ainda não parara de querer observar. Emery sabia que ele estava lá. Ela sempre soube. 10 anos na estrada a ensinaram a sentir quando alguém estava olhando para ela antes que seus olhos pudessem confirmar. E o olhar de Tyson Howdy tinha um peso próprio. Não o tipo de peso que a fazia querer correr, mas o tipo que fazia o ar ao redor de onde ela estava parecer um pouco mais denso. Ela não olhava para trás, não mudava o ritmo de seu trabalho. Mas a partir da segunda semana, todas as manhãs, antes de sair para o celeiro, ela servia uma xícara de café da cafeteira que sempre mantinha pronta
e a colocava no corrimão da varanda principal, exatamente no lugar ao lado da cadeira de Frank, onde ela sabia que Tyson ficaria quando chegasse. Ela não a entregava a ele. Não dizia, isto é para você. Ela apenas a colocava lá e se afastava. E quando voltava ao meio-dia, a xícara estava sempre vazia, colocada de volta onde estivera, lavada. Ninguém nunca disse nada sobre aquela xícara de café. Ela simplesmente existia entre eles como um acordo tácito. Ambos fingiam que não estava lá, embora nenhum deles a esquecesse por um único dia. Então Tyson começou a consertar cercas. Ninguém pediu a ele. Earl não o designou. Uma tarde, Emery foi inspecionar a linha da cerca no pasto sul e encontrou Tyson lá, com as mangas arregaçadas, um martelo na mão, pregando de volta os postes de madeira que haviam se soltado, os mesmos que ela havia marcado com um fio vermelho vivo no dia anterior. Aquelas mãos, as mãos que ela vira lavando sangue sob uma torneira no escuro, agora seguravam um martelo e cravavam pregos em cedro, com a óbvia falta de jeito de um homem desacostumado ao trabalho manual, mas também com a igualmente óbvia determinação de um homem que se recusava a desistir diante de qualquer coisa, mesmo de um poste de cerca. Emory ficou ali observando por 3 segundos, depois continuou andando sem dizer uma palavra, e em seu rosto havia algo que, se Dee tivesse visto, a teria mandado de volta para a cozinha para fazer mais café. As noites na varanda principal começaram depois disso. Ninguém convidou ninguém. Tyson sentava-se na cadeira de Frank depois de terminar de verificar o rancho. Emory subia para a varanda depois que seu trabalho noturno terminava, e os dois ficavam ali olhando para o Vale Bitterroot ao pôr do sol, a distância entre as duas cadeiras diminuindo um pouco a cada semana, sem que nenhum deles movesse uma cadeira. Era apenas que seus corpos continuavam encontrando o caminho para mais perto, da maneira como os corpos sabem coisas que a mente ainda se recusa a admitir. Na maior parte do tempo, eles não diziam nada. O silêncio entre eles não era pesado como o silêncio de estranhos, mas leve, fácil, o tipo de silêncio que existe apenas entre pessoas que se acostumaram a não precisar preencher o espaço vazio com palavras, porque ambos viveram sozinhos por tempo suficiente para saber que silêncio não significa vazio. A primeira conversa real deles veio em uma noite no final de novembro, quando a neve já cobria os picos da Cordilheira Sapphire de branco e o pôr do sol tornara o vale âmbar. Emory perguntou sem olhar para ele, seus olhos ainda no vale. O que você faz lá fora? Não era uma pergunta exigindo uma resposta detalhada. Era a pergunta de alguém que já sabia a resposta, mas queria ouvi-lo dizer. Tyson ficou quieto por um momento. Então ele disse, sem olhar para ela também, as coisas que me fazem precisar deste lugar. Silêncio. O vento passou pelos choupos secos e sem folhas. Então Emory disse suavemente, quase para o vento ouvir. Eu entendo. E Tyson sabia que ela realmente entendia. Não os detalhes, não a mecânica do que ele administrava ou quem trabalhava para ele ou para onde o dinheiro se movia. Ela entendia a sensação de precisar de um lugar para respirar, de precisar de um pedaço de terra intocado por sangue, de precisar sentar-se quieto sem que ninguém pedisse nada de você. Ela entendia porque precisava exatamente da mesma coisa. Só que ela viera para cá da direção oposta. Ambos eram o tipo de pessoa que vivera a vida inteira sem saber como querer algo para si, sem ter medo de que fosse tirado. E talvez por isso eles se sentassem aqui nesta varanda, olhando para este vale, sem ousar aproximar suas cadeiras, embora ambos quisessem, porque querer algo é o primeiro passo para perdê-lo. E ambos já haviam perdido o suficiente. Raymond Salazar era o tipo de homem que, se você o encontrasse em um restaurante, pensaria que ele era um advogado ou um médico. 45 anos, cabelo preto penteado para trás, terno escuro, uma voz suave e educada, um sorriso fácil que pertencia a alguém acostumado a receber convidados, e você estaria completamente errado. Salazar controlava a principal rota de transporte de drogas da fronteira canadense através de Montana e para o sul, usando estradas florestais nas montanhas rochosas, que apenas caçadores e contrabandistas conheciam, e ele administrava essa linha nos últimos 15 anos com a permissão tácita de Frank Howdy, sob um acordo territorial que beneficiava ambos os lados. Frank ficava com o oeste, Salazar ficava com a rota da fronteira. Nenhum homem tocava na parte do outro, e se houvesse um problema,
Os dois velhos se sentavam e conversavam como adultos, e o problema desaparecia antes mesmo de ter a chance de se tornar uma manchete de jornal. Mas Frank estava morto agora. E no mundo em que esses dois homens viviam, a morte de um chefe não era um fim, mas um convite. Um convite para todos que esperavam na margem entrarem no espaço que o homem morto deixara para trás. Salazar esperara 3 meses, tempo suficiente para parecer respeitoso com o morto, curto o suficiente para não perder a oportunidade. Emory os encontrou ao amanhecer. Ela foi ao portão principal às 5h30 para abri-lo para o caminhão de feno, e viu 3 bovinos Black Angus deitados no chão, ao lado do poste do portão, dispostos quase em fila, cada um com um único corte horizontal na garganta, limpo, profundo, preciso, como se desenhado com uma régua. O tipo de corte que não vem de um animal selvagem ou de um acidente, mas de uma lâmina profissional nas mãos de alguém que sabe como usá-la. O sangue havia encharcado a terra em 3 poças pretas sob a luz do portão, e a vaca mais próxima, a que Emory reconheceu como a vaca que ela ajudara a parir naquela noite de novembro, ainda tinha os olhos abertos. Emory não gritou, não correu para dentro para chamar ninguém. Ela ficou ali olhando para as 3 carcaças na luz cinzenta de um nascer do sol de Montana e entendeu imediatamente que aquilo não era obra de um ladrão ou um ato amador de vandalismo. Isso era linguagem, o tipo de linguagem que não precisa de tradução. Podemos entrar a qualquer hora, em qualquer lugar, e da próxima vez não será gado. Ela foi procurar Earl. Earl olhou para as carcaças, olhou para os cortes, olhou para o sistema de câmeras de segurança que fora desativado do lado de fora sem disparar o alarme. Os fios profissionalmente cortados exatamente no ponto fraco. Apenas alguém com o layout do sistema saberia. E seu rosto de granito mudou para uma expressão que Emory não vira uma única vez nos últimos 2 meses. A expressão de um fuzileiro naval reconhecendo que estava em uma zona de guerra. Earl ligou para Tyson. Tyson veio à noite não em um SUV, mas em 3. E quando ele saiu do veículo, Emory viu pela primeira vez a versão real de Tyson Rowdy, a versão que o Vale Bitterroot, a varanda principal e a xícara de café matinal haviam escondido nos últimos 2 meses. Seus olhos estavam frios, não frios como o luto é frio, mas frios como um termômetro que não tem mais marcações para medir. Sua voz caiu outro registro, mais baixo do que Emory pensaria que havia espaço para ir. Ele ficou no portão principal olhando para o sangue seco no chão, depois fez um telefonema. E o que Emory ouviu de onde estava foram frases curtas, ordens curtas, sem palavras desperdiçadas, sem emoção desperdiçada. A voz de um homem que dera ordens como esta centenas de vezes e as daria centenas de vezes novamente. Neil Carver chegou 2 horas depois com 4 homens que Emory não reconheceu. E em uma única noite, o rancho Briarwood tinha guardas em todos os cantos, novas câmeras e uma camada de segurança que o rancho nunca precisara antes. Emory ficou na varanda do alojamento, observando tudo se desenrolar, os veículos desconhecidos, os homens com armas sob os casacos, o varrer dos faróis pelo pasto na noite, e ela entendeu que o único lugar seguro que ela já tivera agora estava no meio de uma guerra entre homens, cujos nomes ela não sabia, por razões que ela não entendia completamente. E ela tinha 2 escolhas. As mesmas 2 escolhas que sua vida inteira sempre lhe dera. Correr como correra de Wayne, de Travis, de todos os lugares que já ameaçaram engoli-la por inteiro, ou ficar. Emory ficou ali na varanda, o vento noturno de Montana cortando seu rosto, olhando para a escuridão onde o Vale Amargo jazia imóvel, sem saber nada de sangue, armas e acordos tácitos, e seus pés se agarraram ao chão como as raízes dos velhos choupos na entrada do rancho. O tipo de raízes que suportaram 30 invernos de nevascas e nunca se moveram. Ela não correu. A reunião ocorreu 3 dias depois em um restaurante no 2º andar no centro de Missoula. O tipo de restaurante com cortinas de veludo e mesas de carvalho escuro e garçons que sabiam como não olhar os clientes nos olhos quando traziam as bebidas. O tipo de lugar onde 2 homens como Tyson Rowdy e Raymond Salazar podiam sentar-se um em frente ao outro e o mundo exterior não saberia que a conversa na mesa perto da janela estava decidindo quem vivia e quem morria em um raio de 300 metros. Salazar chegou primeiro e já estava sentado. Um copo de vinho tinto já servido. Um guardanapo branco estendido sobre o colo,
usando o sorriso agradável de um homem que entendia que chegar cedo era uma forma de controle, porque forçava o outro homem a entrar em um espaço que já havia sido arranjado. Tyson chegou exatamente na hora, nem cedo nem tarde, com Neil Carver 3 passos atrás dele, e os 4 homens de Tyson sentaram-se em uma mesa perto das escadas de uma forma que fazia qualquer um que olhasse pensar que eram apenas um grupo de amigos jantando. Mas a mão direita de cada um deles nunca deixou o tampo da mesa. Os primeiros 20 minutos foram educados. Havia vinho. Havia conversa sobre o clima de inverno de Montana. Salazar elogiou o rancho Briarwood com a admiração sincera de um homem que realmente sabia avaliar imóveis. E Tyson sentou-se ali ouvindo com aquele rosto inexpressivo que todos em seu mundo sabiam que não era calma, mas uma tampa pressionada sobre algo por baixo. Então Salazar mudou suavemente, sem problemas. O tipo de mudança de tópico que uma pessoa comum nem notaria. Mas Tyson notou no momento em que Salazar abriu a boca, porque ele se sentara em muitas mesas como esta, com muitos homens como este. Salazar inclinou o copo de vinho, observou a luz da vela passar pelo vermelho e disse em um tom casual e conversacional: "Ouvi dizer que você tem uma garota no rancho, cabelo castanho, trabalha com o gado, muito trabalhadora, sem família, certo? Ninguém próximo a ela. O tipo de pessoa que, se desaparecesse um dia, ninguém daria queixa de desaparecimento, certo? Triste, na verdade. Há tantas pessoas assim neste mundo." Silêncio. O tipo de silêncio que em um restaurante comum duraria 2 segundos, mas nesta mesa durou uma vida inteira. Tyson pousou seu copo de uísque na mesa. Levemente. Sem som, apenas vidro tocando o carvalho tão suavemente que era quase impossível de ouvir. E essa suavidade foi a coisa mais assustadora na sala, porque Neil Carver, sentado na mesa perto das escadas, ouviu aquele copo sendo pousado, e sua mão se moveu automaticamente para o interior de seu paletó. Tyson olhou diretamente nos olhos de Salazar. E quando falou, sua voz não subiu, não caiu, não acelerou, não diminuiu. Cada palavra colocada como um homem carrega balas em um carregador. Se alguém tocar em qualquer coisa naquela terra, qualquer um, incluindo seus homens, incluindo trabalhadores contratados, incluindo um cachorro que você enviar, eu não vou ligar e não vou me sentar em outra mesa com você novamente. Vou acabar com isso de uma forma que as pessoas ainda estarão contando umas às outras daqui a 20 anos, apenas para se lembrarem de nunca repetir esse erro. Salazar olhou para Tyson, o sorriso agradável ainda em seus lábios, mas seus olhos haviam mudado. Ele entendia agora que o homem sentado à sua frente não estava fazendo uma ameaça. Ele estava dando um aviso, e entre essas duas coisas havia uma distância que apenas homens que viviam neste mundo sabiam medir. A reunião terminou 10 minutos depois com perfeita cortesia, um aperto de mão e 2 copos de vinho deixados quase cheios na mesa. Tyson voltou para Briarwood um pouco antes das 10 daquela noite. Ele não entrou na casa principal. Ele caminhou direto para a varanda da casa menor, onde a luz no quarto de Emery ainda brilhava pela fresta da porta. E quando ela abriu e o viu parado ali no escuro, foi a primeira vez que Tyson Haldie falou com Emery Voss, não da varanda da casa principal com vista para o vale, mas cara a cara, diretamente, com apenas um passo entre eles. Ele falou brevemente, sem rodeios. "Alguém pode vir aqui e causar problemas. Eu não vou deixar isso acontecer, mas você precisa saber que pode acontecer." Emory ficou na porta, o cabelo ainda úmido de lavá-lo, descalça no chão de madeira frio, olhando para ele com os olhos que ele vira muitas vezes à distância de uma cerca, mas nunca vira de tão perto. Perto o suficiente agora para ele notar a cicatriz tênue em sua têmpora esquerda. Aquela que a luz do dia nunca estivera perto o suficiente para mostrar. Ela não recuou. Ela não olhou para a estrada procurando uma fuga. Ela não perguntou quem poderia vir ou por quê ou o que estava acontecendo. Ela fez apenas uma pergunta no mesmo tom comum que uma pessoa poderia usar para perguntar como estaria o tempo amanhã. "O que eu preciso fazer?" Tyson ficou parado. Em 36 anos de vida, em 18 anos dentro deste mundo, todos que ele conhecera e que descobriram a verdade sobre o perigo reagiram em algum lugar ao longo do mesmo espectro. Medo, raiva, fuga ou oportunismo. Ninguém, nem uma única pessoa, jamais lhe perguntara: "O que eu preciso fazer?" Não para onde eu corro, não me proteja, mas o que eu preciso fazer.
como se ela fizesse parte disso, como se estivesse ao lado dele em vez de atrás dele. E naquele momento, parado à porta dela no frio cortante da noite de Montana, Tyson Howdy soube que finalmente podia nomear a coisa que não conseguira nomear desde aquela primeira tarde na estrada de terra, olhando para o celeiro leste. Ele sabia o que era agora, mas não ousava nomeá-lo porque era filho de Frank Rowdy, e Frank nomeara essa coisa uma vez com Catherine. E então Catherine morreu e Frank nunca se recuperou. E Ruth Kensington estava certa. E ele sabia que ela estava certa. E ainda assim ele ficou ali à porta dela, sem entrar e sem ir embora, preso entre o que ele queria e o que ele temia. E ambas as coisas carregavam o mesmo nome. Na mochila que Emory carregara por 10 anos, havia uma pequena caixa de lata do tamanho de uma mão. O tipo de caixa de balas que você compra no caixa de um supermercado por $1 e depois esquece no bolso do casaco. Mas esta caixa não continha balas. Continha toda a prova de que Emory Voss existira antes de se tornar um fantasma vagando pelos estados do oeste. Dentro havia uma Polaroid desbotada com os cantos enrolados, uma foto de uma jovem de cabelo castanho em frente ao trailer onde Emory nascera. E essa mulher era Jolene, sua mãe, em um dia em que alguém apertou o obturador e preservou o momento em que Jolene estava sorrindo, antes de Jolene se tornar aquela que foi embora. No verso da foto, a caligrafia de caneta esferográfica azul quase desaparecera, mas ainda podia ser lida se você a inclinasse sob a luz no ângulo certo. Sinto muito, querida. Um dia você vai entender. Emory não entendia. 22 anos depois, e ela ainda não entendia. Ainda não sabia que tipo de entendimento poderia fazer parar de doer. Ao lado da foto havia uma folha de papel dobrada em 4, do tipo de papel fino de recibo que um bar imprime em uma máquina térmica. E no verso desse recibo, Emory escrevera uma carta para Jolene 4 anos antes, em um bar em Boise, Idaho, às 2 da manhã, depois de 3 uísques baratos que ela não estava acostumada a beber. Escrita com uma caneta emprestada do barman. Escrita sem parar, sem riscar nada. Escrita com tudo do que ela nunca dissera, porque não havia ninguém para quem dizer. Ela nunca enviou aquela carta. Não porque não quisesse, mas porque não sabia para onde enviar. Jolene poderia estar em qualquer lugar deste país ou em lugar nenhum mais. E Emory guardou a carta na caixa de lata ao lado da fotografia, não por esperança, mas porque era a única coisa que ela já dissera honestamente, sem ter que temer a mudança no rosto de alguém depois de ouvi-la. Tyson tinha uma caixa própria, só que a dele não era de lata, mas de couro, guardada dentro de sua carteira, mais fina, mas não menos pesada. Ele guardara a fotografia de Catherine desde a noite em que a encontrou na gaveta de Frank. Mas a coisa que ele não contara a ninguém, nem mesmo a Neil, nem mesmo a Ruth, era o diário. Frank Rowdy não era o tipo de homem que mantinha um diário. Ele escrevia ordens, escrevia números, escrevia os nomes de homens em listas, e quando um nome era arriscado, aquele homem não existia mais. Mas naquela gaveta, sob a fotografia de Catherine, havia um pequeno caderno de couro em que Frank escrevera de forma irregular por 24 anos, desde o dia em que Catherine morreu. A maior parte era composta por entradas curtas, datas e 1 ou 2 frases. Mas havia uma página que Tyson leu, depois leu novamente, e leu mais uma vez até que as palavras se tornaram borradas, não porque a tinta tivesse desbotado, mas por causa de seus olhos. Catherine recusara o tratamento contra o câncer porque estava grávida de um segundo filho, o irmão de Tyson. Ela escolhera manter o bebê e não contara a Frank até que fosse tarde demais para mudar sua decisão. E então ambos se perderam, ela e o bebê, que nunca receberam nome. E Frank escreveu no caderno que nunca perdoara Catherine por escolher a morte, e nunca se perdoara por não ter percebido antes. E essas 2 coisas imperdoadas o consumiram por dentro, até que nada restou além da casca que Tyson chamava de pai. Tyson leu aquela página sozinho no escritório de Frank em Briarwood, às 3 da manhã, 3 meses antes. E ele entendeu que toda a sua vida, o abismo entre pai e filho que ele pensava vir da frieza de Frank, na verdade vinha do fato de que Frank doía demais para se aproximar de seu filho, porque seu filho era a prova viva de que Catherine existira e escolhera não ficar. E ele entendeu outra coisa também.
Ele matara seu primeiro homem aos 19 anos, por ordem de Frank, e se lembrava do rosto daquele homem mais claramente do que se lembrava do de sua própria mãe. E essa verdade, a verdade de que a violência tomara o lugar do amor em sua memória, foi o que o fez saber que Catherine estava certa e que ele se tornara seu pai, e até pior que seu pai. Então o clímax veio, não lentamente, mas como uma bala. Às 3 da manhã de uma noite no início de dezembro, quando a neve cobria o Vale Bitterroot de branco, e Tyson estava em Missoula para uma reunião tarde da noite com sua equipe jurídica, Emory acordou com o som de cães latindo. O tipo de latido que não era para coiotes, mas para pessoas. E quando ela olhou pela janela do quarto, viu fogo. O celeiro de feno no lado oeste em chamas na noite nevada. Chamas laranjas refletindo na neve branca e criando um tipo grotesco de luz, como uma falsa luz do dia. Ela soube na hora. Não era um acidente. Enquanto os trabalhadores e guardas corriam em direção ao celeiro em chamas, 4 figuras se moviam na direção oposta, em direção à casa principal. Rápidas, profissionais, 4 sombras vestidas de preto, esticadas pela neve em formas longas e distorcidas pelo fogo atrás delas. Earl Dawson estava em seu quarto no primeiro andar da casa principal. E Earl Dawson, mesmo aos 63 anos, ainda dormia com uma Hamilton ao lado da cama, porque fuzileiros navais nunca se aposentam de verdade. O primeiro tiro foi de Earl e derrubou uma das 4 figuras antes que chegassem à porta da frente. O segundo tiro veio do outro lado e se enterrou no ombro esquerdo de Earl, jogando-o contra a parede do corredor. As outras 3 sombras conseguiram entrar na casa. Emory ouviu os tiros da casa pequena e correu, não para longe, mas para dentro da casa principal, pela porta dos fundos da cozinha. Porque Dee estava na cozinha. Dee dormia no quartinho ao lado porque dizia que gostava de dormir perto da cozinha para se aquecer. E Emory não pensou, não calculou, não pesou nada além de um fato simples. Dee estava lá dentro. Ela entrou na cozinha, viu Dee parada no canto mais distante, tremendo, mas de pé, e pegou a faca de trinchar do bloco de facas, segurou-a firmemente na mão direita, ficou na porta da cozinha de frente para o corredor escuro e não se moveu. 20 minutos. 20 minutos. Emory ficou ali com a faca na mão e a escuridão à sua frente. Enquanto em algum lugar da casa havia passos e batidas e Earl gritando ordens na voz de um homem ferido que se recusava a ficar no chão. 20 minutos até Tyson chegar, tendo corrido pela rodovia 93 de Missoula, a velocidades que o SUV preto nunca fora projetado para suportar, e Neil e sua equipe cuidaram do resto com o tipo de eficiência fria que Emory ouviu, mas não viu, porque ainda estava parada na porta da cozinha. Quando acabou, quando o silêncio voltou à casa principal de Briarwood, mais pesado do que qualquer tiro, Tyson encontrou Emory na cozinha. Ela ainda estava parada ali. A faca ainda estava em sua mão. Dee sentava-se na cadeira atrás dela, com as 2 mãos em volta do copo de água que Emory lhe dera em algum momento durante aqueles 20 minutos. Tyson olhou para a faca na mão de Emory, olhou para ela, olhou para onde ela estava parada, entre a porta da cozinha e Dee exatamente onde uma pessoa fica quando decide que qualquer coisa que tente entrar terá que passar por ela primeiro. Ele deu um passo à frente, estendeu a mão, pegou a faca da mão dela, gentilmente, lentamente, da maneira como se pega algo precioso das mãos de uma criança adormecida. A mão dela não tremia. A mão dela nunca tremera, porque Emory Voss vivera o tipo de vida em que sua mão não podia tremer se você quisesse viver para ver o dia seguinte. Mas a mão de Tyson tremeu quando seus dedos tocaram os dela no cabo da faca. Sua mão tremeu e Emory viu, e ela sabia que aquela mão matara sem tremer. Assinara ordens de apagamento sem tremer. Construíra um império de sangue e dinheiro sem tremer. Mas agora, pegando a faca da mão dela, ela tremeu. Pela primeira vez na vida de Tyson Howdy, sua mão tremeu não por medo, mas porque ele acabara de perder 20 minutos, sem saber se ela ainda estava viva. E aqueles 20 minutos lhe ensinaram uma lição que nenhuma riqueza, poder ou crueldade jamais fora capaz de lhe ensinar. Ele não sabia como viver sem a coisa parada à sua frente. E ele quase fora forçado a aprender. Nas semanas após o ataque, Tyson não usou uma arma para lidar com Raymond Salazar, porque Tyson era filho de Frank Rowdy, e Frank lhe ensinara que armas eram ferramentas de homens impacientes,
enquanto a estratégia era a ferramenta do homem que vencia no final. O ataque fracassado a Briarwood custou a Salazar a coisa mais valiosa no submundo. Não dinheiro, não território, mas credibilidade. Porque quando você ordena um ataque e seus 4 atiradores não terminam o trabalho, e um deles é derrubado por um homem de 63 anos com uma Remington, enquanto os outros 3 são resolvidos pela equipe de Tyson em 20 minutos, todos em sua rede começam a se perguntar se você ainda tem força para manter o que está segurando. Tyson usou essa brecha com precisão exata. Neil Carver, através de 3 semanas de reuniões silenciosas e telefonemas que não deixaram rastros, alcançou o tenente de Salazar, um homem que seguira Salazar por 12 anos, mas vira erros suficientes nos últimos 3 meses para saber que o navio estava afundando, e ele não queria afundar com ele. Dinheiro trocou de mãos, a lealdade mudou de direção. Informações de dentro da organização de Salazar começaram a fluir para Tyson, da mesma forma que a água encontra o terreno mais baixo. E em 6 semanas, Salazar percebeu que estava sentado em uma cadeira com 3 pernas já cerradas, e a última começando a tremer. O novo acordo não foi assinado em papel, mas selado com um aceno de cabeça em um estacionamento escuro em Great Falls. E sob esse acordo, Salazar manteve a rota da fronteira, mas perdeu o controle do trecho sul, perdeu 20% dos lucros. O mais importante de tudo, perdeu o direito de pisar em qualquer terra que Tyson Howard chamasse de sua, incluindo 2.800 acres no Vale Bitterroot, agora envoltos em uma camada de segurança que antes disso apenas a casa de Tyson em Seattle conhecera. O problema foi resolvido, não com sangue, mas com paciência, com dinheiro, com a capacidade de ler os homens que Frank lhe ensinara quando ele tinha 18 anos. Earl recebeu alta do Hospital St. Patrick em Missoula após 2 semanas, com o ombro esquerdo enfaixado e o braço em uma tipóia. E no primeiro dia em que voltou a Briarwood, ele foi direto para o celeiro para inspecionar os bezerros com uma mão, mesmo enquanto D o perseguia da cozinha até o portão do celeiro, dizendo que ele precisava descansar. E ele não ouviu porque Earl Dawson não sabia descansar, no sentido que as pessoas comuns usam essa palavra. A tarde em que Earl voltou para casa foi também a tarde em que Tyson dirigiu para Briarwood sozinho, sem Neil, sem ninguém, apenas ele e o SUV preto na estrada de terra que ele agora conhecia por cada buraco. Ele subiu para a varanda principal, sentou-se na cadeira de Frank e olhou para o vale. Emory subiu para a varanda 10 minutos depois. Após terminar o trabalho da tarde, o cabelo ainda úmido de suor sob o boné de beisebol desbotado. As mãos ainda cheirando a feno e couro de vaca. E ela se sentou na cadeira ao lado dele, a cadeira cuja distância da cadeira de Frank se tornara menor do que na primeira vez em que ela se sentara ali meses atrás. E nenhum deles moveu a cadeira, porque eles se aproximaram da mesma forma que as cadeiras se aproximaram. Não porque um deles tivesse puxado, mas por causa da gravidade. Tyson não olhou para ela. Seus olhos permaneceram no vale, onde a cordilheira Sapphire ficara completamente branca de neve e o rio Bitterroot ainda brilhava sob a luz da noite, da mesma forma que brilhara antes de qualquer um deles existir. Ele perguntou, sua voz baixa, sem cerimônia, sem preparação. Da maneira como um homem pergunta se vai chover amanhã, você quer ficar? Ele não disse, fique comigo. Ele não disse, eu preciso de você. Ele não disse nenhuma das coisas que os homens nos filmes dizem, porque Tyson Howard não era um homem de filmes. Ele era um homem que construíra um império sobre a crueldade e agora estava sentado na varanda de um rancho de gado, perguntando a uma mulher com um boné de beisebol desbotado, uma pergunta que ele nunca fizera a ninguém em sua vida. O que você quer? Emory ouviu aquela pergunta e toda a sua vida se reuniu naquele segundo. A criança de 5 anos vendo sua mãe entrar em um carro e partir. A menina de 8 anos sentada no escritório do diretor com uma caixa de leite com chocolate. A criança espancada com um cinto. A garota de 17 anos caminhando em direção à rodovia às 2 da manhã. A mulher dormindo em um carro quebrado, quebrando o nariz de um homem de motel com a base de uma luminária, aprendendo a trabalhar com couro com um velho que estava morrendo, carregando a caixa de lata com a foto de sua mãe, e a carta não enviada por 10 anos. Toda essa mulher sentada aqui agora na varanda, com a luz da noite em seu rosto. E pela primeira vez em 27 anos,
Alguém estava perguntando o que ela queria sem primeiro exigir que ela provasse algo, sem primeiro exigir pagamento, sem primeiro exigir que ela se tornasse outra pessoa. Ela disse, eu quero ficar. Ela disse isso claramente. Ela disse isso com certeza. Ela disse isso com uma voz que não tremeu, porque sua voz nunca tremera. Ela não disse mais nada porque não precisava. Tyson assentiu. Um aceno. Não houve música, nem beijo, nem abraço, apenas um aceno que, se você filmasse, faria você pensar que nada havia acontecido. Mas aquele aceno carregava mais peso do que qualquer discurso que alguém já fizera naquela varanda. Então eles se viraram de volta para o vale, mais próximos do que antes, seu ombro quase tocando o dela, o pôr do sol caindo sobre tudo. Dee, voltando do celeiro para pegar a xícara de café que ninguém bebera, viu os dois sentados juntos na varanda daquele jeito. E ela se virou de volta para a cozinha, deixou a xícara onde estava e havia um sorriso em seu rosto. Ela não precisava esconder porque ninguém estava olhando. Os meses que se seguiram foram meses de construção lenta e honesta, o tipo de construção que não tem pressa porque sabe que está fazendo algo destinado a permanecer. Tyson e Emery aprenderam um sobre o outro da maneira como as pessoas reais realmente fazem. Não em grandes momentos, mas nas noites na varanda depois do jantar, no trabalho feito lado a lado, quando uma cerca precisava de conserto, em manhãs tranquilas, quando o silêncio parecia tão confortável quanto um cobertor velho. Ela aprendeu o ritmo do rancho até que aquele ritmo se tornou o seu próprio. Ele aprendeu a ver o mundo através dos olhos de alguém que passara a vida inteira lutando para se manter viva e entendeu que havia coisas que dinheiro e poder não podiam ensinar, que apenas mãos com cicatrizes sabiam. A pequena cidade perto de Briarwood falava da maneira que as pequenas cidades sempre falam. Alguém na cafeteria sussurrou sobre a garota. Ninguém sabia as origens de quem vivia no rancho do homem que todos conheciam, mas ninguém ousava dizer o nome em voz alta, e o boato se espalhou da maneira que o boato sempre se espalha, amplo e impreciso. Mas Emery, que passara a vida inteira esperando a próxima rejeição chegar, lentamente começou a aprender que havia uma diferença real entre um lugar onde ela era aceita e um lugar onde ela pertencia. E ela aprendeu isso na cozinha de Dee, onde Dee começou a ensiná-la a fazer sopa de feijão preto de uma receita de Chihuahua. Na confiança que Earl começou a depositar nela quando a colocou no comando de toda a seção de pastagem leste, nos acenos matinais dos trabalhadores que se tornavam um pouco mais calorosos a cada semana, na maneira como o rancho começou a parecer parte dela. Não porque a lei dizia, mas porque seu suor havia encharcado este solo, e suas mãos haviam consertado essas cercas, e sua voz havia chamado este gado todas as manhãs até que eles a reconhecessem antes de vê-la. Eles se casaram em uma tarde de outubro do ano seguinte, no tribunal do condado de Ravalli, em Hamilton, Montana, em uma pequena sala com uma bandeira americana pendurada na parede e luzes fluorescentes no teto, e um juiz que nenhum deles conhecera antes. Mas ele sorriu quando leu a declaração, e isso foi o suficiente. Não houve igreja porque Tyson não fingia que merecia ficar diante de um altar, e Emery nunca confiara em nenhum teto que não tivesse testado a força primeiro. Earl veio com a camisa branca impecavelmente passada, a camisa mais lisa que alguém já vira Earl usar. Tão lisa que Dee disse que ele parecia um homem diferente, e Earl não respondeu porque Earl não respondia a verdades que não queria admitir. Dee trouxe uma bandeja de tamales embrulhados em papel alumínio que ela cozinhara desde as 4 da manhã, e seus olhos estavam vermelhos não de cebolas, mas de algo que ela negaria até a morte se alguém perguntasse. Neil Carver ficou do lado de fora da sala com as mãos nos bolsos do colete e seu rosto totalmente inexpressivo. E essa era exatamente a expressão certa para ele. Porque Neil não conhecia nenhuma outra expressão e ninguém precisava que ele conhecesse. Não havia muitas pessoas lá, porque muitas pessoas não eram algo que nenhum dos dois queria. Quando o juiz os declarou marido e mulher, e Tyson se virou para olhar para Emery, havia algo em seu rosto que ela aprendera a ler ao longo de muitos meses naquela varanda, o equivalente a tudo o que ele nunca colocava em palavras porque nunca aprendera como. E Emery olhou de volta para ele com os olhos secos, porque ela não chorava na frente de ninguém desde os 14 anos. Mas desta vez, ela chegou perto. O que ela sentiu então não foi um conto de fadas. Não foi uma alegria brilhante e avassaladora do tipo que os filmes gostam de vender. Foi algo mais estável,
mais pesado, mais verdadeiro. Foi a sensação de chão sólido sob seus pés, depois de anos andando em algo que poderia desmoronar a qualquer momento. Muitos anos depois, quando o cabelo de Emory começou a mostrar fios de prata que ela nunca tentou esconder, porque nunca em sua vida aprendera a fingir que era algo diferente do que era, ela se sentou na varanda principal de Briarwood, fazendo o que sempre fizera, consertando uma cela com pontos tão precisos que ninguém neste rancho ou em qualquer outro rancho no Vale Bitterroot poderia igualar. Pontos que o velho Hank Sheridan lhe ensinara nas tardes de inverno e que suas mãos haviam aperfeiçoado através de milhares de horas de trabalho até desaparecerem no grão do couro, como se nunca tivessem existido. O vale se estendia abaixo na luz dourada de uma tarde de outono, a cordilheira Sapphire ainda de pé exatamente onde sempre estivera à distância, o rio Bitterroot ainda brilhando onde sempre brilhara, e o gado Black Angus movendo-se lentamente pelo campo de pastagem leste, da maneira como se moveram todas as tardes por tantos anos. Emory ouviu a caminhonete antes de vê-la, da maneira que sempre fazia, porque 10 anos na estrada a ensinaram a ouvir tudo antes de ver. E esse hábito nunca desapareceu, mesmo que ela não precisasse mais dele. Tyson dirigiu a velha caminhonete Ford para o pátio, não o SUV preto de anos atrás, porque o SUV pertencia à parte de sua vida que ele deixara para trás. Mantendo o rancho, retirando-se lentamente das coisas além da cerca de Briarwood, mantendo sua promessa a Frank, e agora mantendo uma promessa a si mesmo. Ele subiu na varanda, sentou-se na cadeira ao lado dela, a cadeira que anos atrás fora de Frank, e agora era sua, da maneira natural como o tempo passa. Tudo de um par de mãos para outro, e pegou o café que D já deixara no corrimão, porque D ainda deixava café lá todas as tardes, embora soubesse exatamente quem o beberia por anos e nunca precisasse perguntar. Ele olhou para o vale, tomou um gole e então disse sem introdução, sem rodeios, da maneira como sempre dizia tudo. Os novos trabalhadores sazonais chegam na próxima semana. Earl já arranjou tudo. Emory disse que sabia. Earl lhe contara naquela manhã. Silêncio. O tipo de silêncio confortável entre duas pessoas que não precisam preencher nenhum espaço vazio, porque o espaço entre elas deixou de ser vazio há muito tempo. Então Tyson olhou para ela, e em seu rosto havia aquela gratidão que ele ainda nunca colocava em palavras porque nunca aprendera como. Mas ela aprendera a lê-la anos antes. E toda vez que a via, ainda era tão clara quanto da primeira vez. Ele disse que quando olhava para o celeiro leste, ainda a via chegando pela primeira vez, mochila nos ombros, entrando pela cabeceira da estrada de terra naquela manhã de domingo em setembro, sem saber que ia ficar. Emory levantou os olhos da cela e olhou para ele. Ela disse que também se lembrava, que às vezes passava pelo celeiro leste de manhã cedo e sentia o cheiro do feno misturado com o orvalho frio e se lembrava da dormência em suas mãos ao amanhecer naquele primeiro dia. Lembrava-se de suas costas doendo todas as noites depois de carregar fardos de feno o dia todo. Lembrava-se de suas pernas enlameadas até os tornozelos quando se sentou ao lado daquele bezerro pequeno e magro no canto da cerca, esperando que ele comesse. Ela se lembrava de tudo, mas se lembrava sem dor agora. Tyson perguntou por quê. Emory olhou para ele, depois para o vale, depois de volta para ele, e disse: porque agora é uma memória, não é mais um destino. Tyson olhou para ela por mais um longo momento, com aqueles olhos cinzentos de pedra que os anos em Briarwood haviam suavizado. Não porque tivessem mudado de cor, mas porque o que vivia por trás deles havia mudado. Então ele estendeu a mão e pegou a dela. A mão que ainda carregava marcas de agulha de todos aqueles anos de trabalho com couro. Ainda carregava calos de todos aqueles anos puxando arame e cravando postes de cerca. A mão que ele tocara pela primeira vez quando pegou a faca de trinchar dela na cozinha da casa principal, na noite em que Salazar atacou, e sua mão tremera enquanto a dela não. Ele segurou aquela mão lentamente, firmemente, da maneira como um homem se segura quando não tem pressa de soltar, porque não há outro lugar onde ele precisa estar. Emory deixou acontecer, deixou ser natural. Ela não transformou algo simples e natural em cerimônia, porque nunca soubera fazer cerimônia e nunca precisara. Abaixo deles, o vale amargo jazia silencioso e imenso na luz cadente da noite.
O vento passou pelos velhos choupos na entrada do rancho. Árvores que estiveram ali por 30 invernos e estariam por mais 30, com raízes fincadas profundamente no solo de Montana, sem mover um centímetro. Em algum lugar no campo de pastagem, um pássaro cantou uma vez e depois parou. E ali, na varanda principal do rancho Briarwood, duas pessoas adultas, que pagaram caro para entender o que significava a solidão, uma solitária porque não tinha nada, e outra solitária porque tinha tudo, sentaram-se lado a lado em silêncio, olhando para a vida que construíram com as próprias mãos. E isso foi o suficiente, foi tudo. Emory Voss cresceu sem pertencer a lugar nenhum, aprendendo sozinha a trabalhar, a sobreviver, a engolir lágrimas quando não havia ninguém para ampará-las. Tyson Howdy cresceu cercado por tudo: terra, dinheiro, poder e um nome de família mais pesado do que todas essas três coisas juntas. Mas ele era tão solitário por dentro quanto ela fora por fora. Dois tipos diferentes de solidão que o destino colocou no mesmo rancho de gado, em Montana, em uma tarde de outubro, sem avisar a ninguém o que estava por vir. Às vezes, as coisas mais importantes da vida chegam exatamente assim, sem alarde, sem anúncio, simplesmente porque alguém passa por um celeiro de gado e para por um segundo a mais do que o necessário. A coisa que muda tudo muitas vezes não é grandiosa. É apenas um olhar, uma mão estendida, uma decisão de fazer a coisa certa quando teria sido muito mais fácil não fazer. E talvez essa seja a maior lição que esta história deixa para trás. Você não precisa ser perfeito para merecer amor. Você não precisa de um passado impecável ou de um grande nome para pertencer a algum lugar. Você só precisa de coragem suficiente para parar quando o instinto lhe diz para correr e de paciência suficiente para construir quando o mundo inteiro lhe diz para destruir as coisas. Se esta história tocou algo em seu coração, por favor, pressione o like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo hoje e inscreva-se em nosso canal para não perder as histórias que ainda estão por vir. Queremos saber como esta história fez você se sentir. Se ela o lembrou de alguém em sua vida real, de uma vez em que você parou quando poderia ter ido embora, ou de uma vez em que alguém parou por você e você nunca esqueceu. Por favor, deixe um comentário e compartilhe o que você sentiu do lugar mais profundo do seu coração. Porque cada história que você conta nos comentários se torna parte da inspiração que nos ajuda a continuar trazendo histórias que valem a pena ouvir. Obrigado por estar aqui, por ouvir até a última linha. Desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em cada dia. Deus, e nos vemos novamente no próximo vídeo. Porque sempre há uma nova história esperando, e todos merecem, pelo menos uma vez na vida, ter alguém que pare de andar e decida ficar.